Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pelas vossas vidas, queremos agradecer ao Pai Eterno pela oportunidade singular que Ele sempre nos concede de aos sábados aqui estarmos para juntos estudarmos a palavra de Deus, para juntos comungarmos desta mesma fé, aprendendo uns dos outros. É o nosso objetivo, é o nosso desejo, é a nossa intenção. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada pai de família, de cada mãe, de cada jovem, de cada adolescente, das crianças que têm um amor e um carinho especial para conosco. A todos, nosso abraço e nossa gratidão. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Professor César, orando ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela grande oportunidade. Pai, abençoe todo o teu povo que estão conosco nesta noite, cada professor, aluno, superintendente, pastores, missionárias, o povo de Deus em todo o mundo está conosco, meu Pai, para aprender a tua palavra. Use teu filho, professor, pastor Aziel, dando tua graça cada vez mais, tua unção, tua capacitação, Senhor, usando de maneira poderosa como o Senhor tem feito para a tua glória. Vai abençoar teu povo, abençoe ele, sua família, meu Deus, sua esposa, suas filhas e toda a sua família receba a bênção, os cuidados do Senhor, o ministério, a igreja que o Senhor colocou sobre os seus cuidados. Dê tua graça a teu filho e continue usando poderosamente. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando a lição de número 9. A temática, uma família nada perfeita. Uma família nada perfeita. É a temática que está sendo estudada neste domingo. Então nós temos aqui, primeiro ponto, o rei Davi e a sua grande família. Segundo ponto, filhos e parentes na casa de Davi. Terceiro ponto, o problema moral na família de Davi. Aqui do lado, como sempre, nós fazemos uso dos apontamentos do livro, ok? Uso dos apontamentos, da mesma forma, de 3 pontos. A má estrutura moral de Davi, já é uma colocação nossa. Um herói com vida manchada. E terceiro, os males do incesto. Eu faço análise do livro e faço essas colocações do livro. A lição de hoje, ela toma 3 textos bíblicos, 3, do livro de 2 Samuel. Capítulo 3, capítulo 5 e o capítulo 12. Sendo também que ela faz menção em especial do capítulo 13 de 2 Samuel, envolvendo o caso de Aminon e Tamar. Então nós temos aqui 3 eixos que a nossa lição ela vai se fundamentar, ok? E é baseado nessa estrutura que nós estaremos falando sobre esta lição que é de grande relevância. Convide o pai, a mãe, o irmão, o tio, os filhos para ouvirem essa mensagem. É muito importante que essa mensagem ela seja compreendida por todos em nome de Jesus. Nós vamos aqui com a nossa leitura da lição, texto áureo e verdade prática. Lição de número 9, texto áureo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Muito bem. O texto áureo é baseado em Gálatas 6, 7, que nós temos aí a lei causa e efeito, né? É até mesmo a lei natural. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Se você está semeando o amor, vai colher o quê? O amor. Se está semeando paz, vai colher o quê? Paz.
Agora, se você semear na carne, que é o que diz o verso 8, você vai colher as obras da carne, a corrupção, a imoralidade. Se você semeia no Espírito, vai colher coisas do Espírito. Então, essa é a lei. A gente tem aquilo que a gente planta, não é isso? Vamos lá? A nossa verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Estão vendo? Então, ele está dizendo, aquilo que um pai planta, a mãe planta, o filho planta, o primo planta, o tio planta, é o que ele vai colher. Vamos lá. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada pela própria natureza. Então pronto, não há como alterar essa essência, porque na verdade é a lei causa e efeito. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo à luz da toda a Bíblia. E se você seguir a história bíblica, muitos dos homens que plantaram mal, ódio, colheram isso ao longo da sua existência. Ok? Então nós temos o primeiro texto bíblico que nós estaremos analisando, é 2 Samuel, capítulo 3, verso 1 a 5. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 5. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, e de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesu. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Muito bem, nós temos a história que nós vamos começar aqui, falando sobre os filhos, não é isso? Os filhos de Davi, os quais nasceram em Hebrom. Está aqui. É muito importante que vocês analisem comigo essa passagem bíblica. Vamos começar com o verso primeiro. Leia aí, só para os irmãos entenderem. E houve uma longa guerra entre os da casa de Saul e os da casa de Davi. Sim. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Davi ia se fortalecer. Pronto, é a primeira coisa. Davi começou bem. Isso aqui é lindo, gente. Quando eu leio essa expressão, Davi ia se fortalecer, nesse próprio texto bíblico que o pastor leu, nós podemos analisar claramente que o texto ele vai dizendo que Deus vai firmando a Davi. Pode falar aí. Ah, sim, obrigado. Então observem bem, ele ia se fortalecendo. Davi, ele foi um grande soldado, era um guerreiro, mas vocês sabem da guerra civil que vai existir entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi está em Hebrom. E quem está agora no poder é Isbosete, que é filho de Saul. Mas ele tem um comandante forte, que tem mais poder do que ele, que era Abner. E Abner era sagaz, era potente, era grandioso. É nesse impasse todo, é nesse conflito, é nessa situação toda calamitosa que aparece a figura de Davi. E aquele homem que era um fugitivo, perseguido por Saul, a Bíblia diz que agora ele começa a ir como? Se fortalecendo. Ou seja, em meio ao perigo, em meio às perseguições, em meio à calúnia, em meio a tudo aquilo, Davi estava sempre próximo de Deus. Ele estava ocupado, ele estava em oração, ele estava com o grupo dele trabalhando, ele se preocupava com a proteção dele, do seu grupo, dos seus pais. Então ele ia orar, ele buscava a Deus. Então quando ele começa bem. E enquanto ele se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus vai lhe fortalecendo. Veja que ele está em crise, veja que ele antes era perseguido, veja que ele tem uns 600 homens com ele, veja que ele está sem o poder ainda, mas a Bíblia diz que Deus ia fortalecendo. Porque no meio da crise, no meio da prova, no meio da luta, o que ele fazia?
ele buscava ao Senhor. Quantas pessoas não começaram bem? Quantas pessoas que começaram com lágrimas, com choro, com sofrimento, mas em meio a toda crise se voltava para quem? Para o Senhor. E como se voltava para o Senhor, Deus fazia o quê? Fortalecia. Porque o próprio Paulo diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor. 2 Timóteo 2,1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele começa bem. Quantas pessoas não começaram bem? Era lá no interior, ou numa cidadezinha, ou no mato, mas na pobreza, naquele espírito de humildade, aprendiam a depender de Deus. Na simplicidade, começaram tão simples e Deus fortaleceu. Davi não era ninguém, mas no meio de tudo isso, Deus começa a fortalecer ele. E a Bíblia diz que as coisas começam a ir bem para Davi. Veja que isso é muito lindo, irmãos. O Senhor ia fortalecendo, Davi ia bem. E aí, como ele ia bem se fortalecendo, a primeira estrutura que começa é com a família. Não é assim? Vamos ver o verso primeiro de novo, vamos lá. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam enfraquecendo. Deus, ele tinha um projeto com a família de Davi. Agora, a família de Saul vai se enfraquecendo e a de Davi vai fortalecendo. Aí é que entra o verso 2. Vamos lá, o verso 2 agora. Vamos lá. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. E a Davi nasceram o quê? Filhos em Hebrom. Pode ir, agora vai lendo o nome deles aí. Foi o seu primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jezu. E o quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Nasceram a Davi em Hebrom. Até aí tudo bem. Davi começa bem. Antes dele chegar ao poder, ele está em Hebrom e ele tem uma estrutura familiar e normal. Escute bem, normal. Até aí tudo ia bem. Ele tem quantos filhos aí em Hebrom? 6, não é isso? Ele tem seis filhos. Se vocês analisarem dessas mulheres com quem Davi vai casar, é muito importante que você comece a entender aqui por que também Absalão vai matar Aminon e por que acontece essa briga entre Adonias, a questão de Absalão. Se vocês analisarem, quem é o primeiro aí na lista? Quem é o primogênito? Aminon. É Aminon. E quem é que Absalão vai matar? Aminon. Então ele não mata, não simplesmente por causa da irmã, mas é porque na sucessão, quem é que chegaria ao poder? Era ele. Então, na regra, quem teria direito ao poder era Aminon primeiro, não é isso? Ó, lá vem, primeiro Aminon, segundo Quileabe, não é isso? É. Esse Quileabe aí, se você analisar 1 Crônicas 3 primeiro, ele é chamado também de Daniel. Julga-se que ele tinha esse segundo nome chamado de Daniel, esse Quileabe, não é? Não é isso que está aí no texto? Quileabe, não é isso? Filho de Abigail, né? É, Quileabe. Então observem bem, você tem primeiro Aminon, segundo Quileabe, depois Absalão. Então quem é que está na escala? Terceiro? Absalão, certo? Absalão está em terceiro lugar. E quem é que vem em quarto lugar? É o Adonias. Então você pode observar que, por exemplo, Absalão quis ser rei, pronto, e Adonias também quis. Então vocês observem que havia uma estrutura que vai começar a criar um problema dentro da própria família de Davi. A briga pelo poder, a briga pela herança, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Vamos analisar aqui, pastor Luiz, coloque bem aqui, só essa estruturazinha bem aqui, para que a gente não erre ela. Porque aqui tem a lição, mas aqui nós estamos falando, vamos colocar só os homens. Aminon, não é isso? Primeiro nós temos aí Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias. Pronto, vamos lá. Quileabe,
terceiro, Absalão. Muito bem. Adonias. Muito bem. Então, ouçam bem, prestem bem atenção, que você tem aqui o primogênito, Aminon. Esse você vê que ele não se destaca, mas eu vou já falar sobre ele. Por que ele não vai causar mais problema para Davi no futuro? Então você tem Aminon, você tem Quileabe, que nós já explicamos que também tinha um segundo nome, chamado de Daniel. Nós temos Absalão e nós temos Adonias. Primogênito, segundo, terceiro, quarto. Então, quem vai sair de cena primeiro? Quem é? Aminon. Esse aqui vai sair de cena primeiro. Desse aqui, você não vê quase se falar. Entre os 6 tem alguns sem expressão, né, pastor? Sem expressão, tem. Entre os 6, tem muitos aqui sem expressão. Agora, dessa lista aqui, nós vamos ter 3 nomes que vão ser problemas para Davi. Quais são os 3 nomes que vão ser problema para Davi? Aminon, Absalão e Adonias. Ok? Então, por que esses 3 nomes, eles vão ser problemas para Davi? Porque se você analisar o perfil dos 3, você vai ver que todos os 3 eram gananciosos. Entenderam? Então, tudo começa bem. O Senhor Deus está fortalecendo, o Senhor Deus está abençoando, mas o problema para Davi não serão os inimigos lá fora. Todos os inimigos lá fora ele vence. Ele vence os jebuseus, ele vence os filisteus, ele vence tudo que é lá fora, ele vence Golias, porque tem um cantor que diz que tem gente que é assim, vence um leão como Sansão, mas não vence uma mulher. Ele vence todos os problemas lá de fora, mas ele não consegue vencer os problemas de dentro. Da onde? Da própria família. E por que é lindo a Bíblia? Eu coloco aqui, porque todas as famílias da Bíblia, elas sofreram erosão. A primeira família, irmãos, a Bíblia é linda, e eu quero dizer para vocês, não é, irmão César? A primeira família na Bíblia, quem é o primeiro casal na Bíblia? Adão e Eva. Aonde começa o primeiro homicídio? Dentro da família de quem? A primeira concorrência de inveja entre irmãos começa dentro da própria família. Se você vem para a família de Noé, que era íntegro, era justo, era sincero, o que acontece na família de Noé? Você vai ver que o próprio filho, ele viu a nudez na própria linguagem hebraica, essa nudez do pai, quer dizer o quê? Quer dizer que ele desejou de ter relação sexual. Muitos eruditos falam isso. Aí você tem a família de Noé. Quando você chega na família de Abraão, você tem um conflito entre Sara, Agar e o problema entre Abraão. Você tem o conflito entre Ismael e Isaque. Não é isso, pastor Adalberto? Eu estou falando das erosões na Bíblia entre a família. Pois não, falei. E pastor, o problema não está fora, está dentro, porque Isso. no Éden o pastor era o próprio Deus. A verdade está dentro, o problema está dentro. Quando você chega, então nós já chegamos na família de Abraão, não foi isso? Aí nós passamos, quando você vê Abraão, não teve como viver muito bem, mas com seu sobrinho, a Bíblia diz que houve briga entre os pastores de Abraão, e aí o que acontece? Está lá em Gênesis 13, o que os dois fazem? Se separam. Então, quando sai de cena Abraão, entra quem? Isaque. Quando você chega, a família de Isaque é linda, porque você vai ter uma mulher que ele vai orar por ela e ela vai engravidar. Vão nascer quantos filhos? 2 filhos. Como era o nome dos 2 filhos? Isaú e Jacó. Os 2 irmãos se davam. O pai mais a mãe não tinha uma rivalidade, porque a mãe gostava mais de Jacó. E o pai gostava mais de quem? De Esaú. Veja que não tem uma família perfeita na Bíblia. Aí quando você vai para a família de Isaque, tem a briga entre Isaque, entre Jacó e Esaú. Tem também a briga da sogra com as noras, porque elas disseram: se meus filhos se Jacó tomar mulheres daqui, a vida não vale a pena, porque essas as minhas noras, elas não prestam para nada. Não prestava. Tinha erosão nessa família ou não tinha?
Pronto, aí agora nós vamos para a família de... Eita, essa é que a bagaceira é grande. A família... Olha para cá, olha para cá. Porque tem pessoas que querem mostrar que a família dele... Olha, tu está filmando direito? Bota aqui. Não tem uma família na face da terra que ela não tenha uma imperfeição. E a Bíblia não mostra nenhuma família de homem de Deus no Velho Testamento, ela sendo totalmente perfeita. Rapaz, é negócio sério. Não é assim? Vamos para a família de Jacó. Jacó se casa, primeiro, ele vai morar na casa de um enrolão. Segundo, ele vai logo chamar duas mulheres, e as duas mulheres, as duas irmãs, cada uma vão levar duas servas. E elas serão concubinas de quem? De Jacó. A rivalidade entre as duas irmãs serão rivalidades tão grandes que uma vai até querer oferecer fruto para ficar com o marido da outra. Quando você observa, havia concorrência, briga na família de Jacó. E aí quando vocês analisam, vamos lá, problema na família de Jacó. Dois irmãos se tornaram assassinos, como era o nome deles? Simeão e Levi. A Bíblia mostra que a filha de Jacó vai ser deflorada, a Diná, lá no capítulo 34. A Bíblia mostra que Judá vai usar a própria... Ele vai fazer sexo, não é isso? Subindo no leito do seu pai. Problema na família, sim ou não? Aí você vai ver claramente que aí vai ter a rivalidade dos filhos de Jacó por causa de quem? De José. E os irmãos de José, um queria matar José e o outro faz a opção de vender. Até chegar aqui, nessa estrutura, antes de entrar para as nações, todas as famílias dos patriarcas foram cheias de problemas. E problemas sérios, não é assim? Porque ele vai macular o próprio leito do pai, não é assim? O próprio leito do pai. E aí você vai ver que Deus vai matar, vai matar Onã, não é assim? Porque eles não queriam dar filhos. Aí a bagaceira era grande. A bagaceira era grande, não é isso? Então, um dos próprios filhos usa a concubina do pai, da família de Jacó. Então, perceba que essa família era de briga, era de concorrência. Sempre houve erosão E quando chega na família de Davi, não era só a família de Davi que tinha problema. Lá atrás, todas as famílias já tinham erosão. E aí, quando você chega nessa estrutura, a Bíblia começa com uma passagem linda. E tudo ia bem, começou bem. E aí começa a dizer os nomes, estava tudo bonitinho. Até aqui estava bom para Davi. Ele tinha, antes de chegar ao poder, ele já tinha esses filhos aqui, não é assim? É muito importante a gente atentar para essa questão. Mas se você analisar, coloca o verso 6 desse texto aí. Verso 6. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Então vamos analisar. Você aqui vai ter duas mulheres, eu coloquei aqui, ó. Você vai ter que ler todo o texto, porque é um texto longo e eu não vou explicar. Aí você tem os seus filhos de Davi, 3 vão trazer tristeza ou coisa ruim. Olha para cá, eu quero falar muito sério. Ou coisa ruim é quando 3 filhos ou filhos trazem problema para os pais. Conquistas grandiosas, quando os filhos trazem problema para o pai, é ruim. Porque Davi vai trazer o quê? Os filhos de Davi, 3 filhos. Vamos lá, quais são os nomes dele bem forte? Aminon, Absalão. Esses 3 filhos aqui vão trazer o quê para o pai? Tristeza. Eu quero falar com cada filho. Filho é bênção do Senhor, diz o Salmo 127. Mas tem filhos que, lamentavelmente, eles só trazem problemas para os seus pais. Não há riqueza mais bela, não há coisa mais maravilhosa do que você ter uma família que ela dá alegria. Oh, mas é bom, o Salmo 128 diz, os filhos ao redor mas é feliz é quando a família teme ao Senhor. Família que o filho só quer saber de ganhar dinheiro. Família que o filho só quer saber em deflorar as filhas dos outros. Família em que o pai não tem temor de Deus, a mãe não tem temor de Deus. A bagaceira é grande.
Mas é aqui, tudo ia bem, mas ele vai ter 3 filhos. Até agora, o texto lá só está dizendo que nasceram em até agora eles não figuram como maléficos. Ninguém vai pensar que Aminon vai ser um estuprador, não é isso? Ninguém vai pensar que esse cabra vai ser ruim. Quem é que imagina Absalão ser um bandido que vai se levantar contra o próprio? E esse Adonias, ele quer a mulher do pai, ele quer o poder, e o pai ainda vivo, ele toma o poder para si. Então aqui você vê que tudo isso aqui era dentro da família de Davi. Mas está só começando. Mas o texto prossegue mostrando aqui que o capítulo envolve 2 mulheres. Como era o nome de uma? Rispa. E o nome da outra? Porque vocês sabem que a Isbosete está no poder. Abner vai e usa uma das concubinas de Saul. E Isbosete chega e diz: por que tu usou a concubina do meu pai? Isbosete era mais poderoso, era forte. Aliás, Abner, ou Abner, como alguns falam, e ele reclama: tu quer fazer um questionamento como se eu não fosse fiel? Eu que defendi a casa do teu pai até agora, e por causa de uma concubina tu queres me questionar? Eu vou dar o rei para quem? O reino eu vou dar para quem? Eu vou dar para Davi. E ele vai até Davi, vocês sabem disso. Ele vai tentar. Davi está em Hebrom. Olha como Davi começou bem. Davi não estava em busca do poder. Davi não estava fazendo guerra para subir ao poder. O poder veio a quem? Rapaz, quando você vive... Tu está filmando direito? Bota para cá. Quando você vive na vontade de Deus, quando você espera no Senhor, quando você se aquieta, o poder chega às tuas mãos. Davi deixou de ir atrás, Davi ficou tranquilo e ele está lá em Hebrom. Então tem uma rixazinha entre Isbosete e Abner. Aí ele diz: eu vou entregar o reino a... E olhe para cá, uma coisa interessante, irmãos, se vocês analisarem, lê aí o verso 9, pastor, vamos lá, verso 9. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. A Abner sabia que o reino tinha que ser de quem? Ele andava com Saul, defendia Saul, mas ele reconheceu tarde demais. Não é que ele reconheceu, ele não admite, ele só veio admitir tarde, porque ele já sabia que o reino era para quem? Era para Davi. Há muitas pessoas, olha para cá, bota aqui, Caio. Há muitas pessoas que sabem que Deus entregou o poder para o outro, a posição para o outro. É assim ou não é? Mas por causa do orgulho, da arrogância, ele não quer admitir que Deus quer colocar o outro. Rapaz, isso é pesado. É ou não é? O Saul sabia que Davi era o escolhido. Todo o exército sabia que Davi era o escolhido. O comandante Abner sabia que Davi era o escolhido. Todos sabiam, mas não queriam o quê? Admitir. Hoje, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Hoje a inveja, a sede pelo poder, a ganância. O líder que está sentado sabe que Deus não escolheu, mas ele escolheu o outro, mas ele não sai. Ele não há de... Só que eu tenho um conselho também para tu, que Deus tem promessa. Olha para cá. Se tu tens promessa de Deus, não brigue pelo poder, não corra atrás do poder, não faça questão pelo poder, fique quieto no seu lugar, orando, buscando a Deus. Porque a Bíblia diz... Como é que diz o verso primeiro? Olha como é que a Bíblia diz para Davi. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. O fogo estava pegando entre a casa de Saul e de Davi. Vai, agora lá. Porém, Davi ia se fortalecendo. Eita, Deus ia fortalecendo a Davi. Fica no lugar que Deus quer que você fique. Não faça briga, não faça concorrência, não brigue na internet, não fique falando mal de ninguém. O poder que Deus tem para ti vai chegar às tuas mãos. Davi brigou com Isbosete. Davi foi fazer guerra com ele. Davi foi falar mal dele. Deus ia fazendo as coisas ficarem bem. Tinha briga, Saul perseguindo e tinha briga. Davi fugiu de cena. Davi deixou Saul do lado. Saul morreu para lá. E a Bíblia diz que as coisas iam se encaixar. Bem, espere no Senhor. Deus que é soberano, Deus que é eterno, Ele vai cuidar das coisas. Aí, como as coisas foram ficando bem, teve essa rixa, o Abner vai lá, vai entregar tudo e Davi diz: eu só quero uma coisa,
Eu só quero que você traga quem? Me traga a minha mulher, né? Traga Mical. Abre aqui, por favor. Me traga Mical. Vamos analisar. Observe que o texto tudo envolve mulher. Irmão, tudo que envolve mulher. Eita Deus, é por isso que a gente fala. Tudo que envolve mulher é perigoso. O Abner era um grande comandante, mas vai ter uma briga com o Isbosete por causa de Rispa. Que o Abner vai pegar a mulher de quem? De Saul. Aí o Davi, ele vai lá, o Abner entrega tudo. Eu vou fazer união com os anciões de Israel. Eu vou falar com a tribo de Benjamim. Eu vou te dar o poder, Davi. Eu vou entregar nas tuas. Eita! Eu vou entregar nas tuas mãos, te aquieta, fica aqui. Davi, não, amém. Glória, eu vou ficar no meu lugar. Agora eu só quero te fazer um pedido. Quando tu vieres, traz a minha mulher. Quem era ela? Mical. Porque Davi tinha dado 200 prepúcios, não é isso? Porque ele pediu 100, aí ele dá, não é isso? 200. Aí Saul entregou quem para ele? Mical. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores. Por que Davi queria Mical com ele? Ele amava Mical? Vamos lá, fala aí vocês, eu quero a participação. Ele amava Mical? Mas, pastor, essa pergunta amava Mical é um pouquinho... Porque depois de tanto tempo ele já tinha várias mulheres. Tinha várias mulheres. O Saul tinha dado ela para Paltiel. E aí ela agora já está com outro homem, fazendo sexo com outro homem. E por que Davi manda buscar essa mulher? Ou era o amor, ou era uma questão de honra, porque custou a vida dele, né? Muito bem. Particularmente não era amor. Não era amor. O que nós podemos analisar é o seguinte: Davi venceu os filisteus por ela. E o pai foi forçado a entregar ela. Ok? Então prestem atenção numa coisa. Se vocês analisarem bem, quem era que estava no poder? Não, Saul já tinha morrido. Quem era que estava no poder agora? Isbosete. Ele manda também um recado para Isbosete: me dá a minha. Isso aqui enfraquecia quem no poder? A casa de Isbosete. Porque estava quebrando uma autoridade dele. E segundo, se ele atendesse a isso, nós podemos analisar que era garantir um fortalecimento com a tribo de Benjamim. Me traz minha. Ele não manda buscar ela, não é porque ele amasse, não. Sabe o que acontece? Onde foi que eu coloquei aqui? Observem bem, Davi amava Mical? Eu creio que não. Mas ele quer ela do lado dele para fortalecer o seu ego e o seu poder e o seu prestígio perante os outros. Vocês entenderam como é as coisas? Me traz Mical. Você vê que Mical nunca mais era feliz com ele. Quando Davi vinha trazendo a arca, se ela tivesse amor e alegria com ele, o que ela ia fazer? Ela ia se alegrar, ia se regozijar. Mas ela foi dizer: cria vergonha, Davi. Um homem que nem tu, um rei, se dará isso. E aí Davi jogou a maldição nela. Ou seja, eles não viviam bem. Era só, deixa eu dizer, era só uma questão política. É tipo aquela família que a pessoa só casa. Olha pra cá, tu tá filmando direito? Bota aqui que eu vou falar uma verdade. Hoje tem muitos casamentos que a fulana é médica. Irmão, eu vou... fala aí. Só por conveniência, para a junção de famílias poderosas. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Olha pra cá. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. A maioria dos casamentos, eu não vou falar, eu não vou generalizar, mas a maioria dos casamentos não é amor. A maioria dos casamentos é o quê? Quando você vê que é amor, eu vou dizer o que é um amor. Dificilmente você vê uma família que é rica, poderosa, o filho ou a filha casar com alguém que é lá do mato, que é da roça, São poucos. Vocês podem observar, quem é filha de pastor, que é bem formada, é bem não sei o que, ela vai casar com quem? Com outro que é mais poderoso também, sim ou não? Aí quando se ajunta diz: aqui é a minha filha, ela é casada com a filha do fulano de tal, que é da família. Dificilmente você vê alguém de família casar com lascado, de família boa, de família rica. Ou seja, a questão familiar envolve a classe e envolve o poder. Davi manda buscar essa mulher, não é porque ele amasse ela, não.
Pronto, eu pobre lascado, eu estou falando de mim, eu pobre lascado, eu fui pregar em Barra do Corda, e quando cheguei lá, eu fui pregar em Barra do Corda, e aí quando cheguei lá, eu olhei para minha esposa, era uma mocinha bonita, e eu me agradei dela, não é por causa de cor, a mais bonita, a mais linda. Aí pronto, aí eu encostei para um irmão, e eu disse: irmão, me agradei daquela irmã. Ele olhou para mim e disse: ela não te quer, ela não te quer, olha, te enxerga, irmão. Olha para você, isso no meio da... Tem até um jogador aí que está sendo não criticado aí, né? Só para você ver o mundo, irmão, avança na educação, avança na tecnologia, mas é péssimo no amor, é péssimo no relacionamento, entendeu? Eu fico analisando que quando a igreja prega, um pregador prega alguma coisa na igreja, todo mundo se revolta. Teve o caso desse jogador aí lá na Espanha, não foi isso? Na Espanha, que foi ridicularizado, o racismo forte. Poucas pessoas falam sobre isso. Poucas pessoas. Porque nós temos que entender que o verdadeiro amor não olha cor, não olha posição, não escolhe classe. O amor de verdade olha para a pessoa. Não é dinheiro, não é poder, não é riqueza. E aí eu louvo a Deus quando eu falei para a jovem, eu fui aonde ela e disse: irmão, me agradei de ti. Pronto, naquela época ainda também, um racismo forte. Ela olhou para mim e disse: não, eu também me agradei de ti. Então, vamos namorar. Acertamos, nós acertamos de namorar e pronto. Depois nos casamos. E até hoje, quase 30 anos de vida a dois. Deus tem nos abençoado, mas ela não olhou para mim porque eu era pastor, que eu não era pastor ainda. Ela não olhou para mim por posição, porque eu era pobre de marvé. Ali foi um amor verdadeiro. Amor verdadeiro, irmão, não escolhe casa. O que tem de casal aí? Tu tá filmando, Caio? Bota aqui. O que tem de casal, que a casa é linda, a casa é bonita, tem carro na garagem, mas a mulher mais o marido, um dorme no quarto, o outro dorme em outro. Por quê? Porque não tem amor. Tem posição, tem filhos bonitos, filhos no balé, filhos na música, filho... O patrão de Raquel, do primeiro emprego dela, muito poderoso aqui em São Luís, uma rede de farmácia. Sim. Ele era casado com a esposa, só que quando ia na casa dele, ele tinha uma casa e a mulher dele tem outra casa, só para não dividir os bens e não brigar na justiça. Só para não dividir tudo por causa do poder. Agora o Davi não amava, mas tinha um homem que era louco por ela. Vamos ver aí, olha, está bem aí no texto. O rapazinho, coitado, verso 15, chorando por ela. Eita, meu Deus, agora esse aí amava. Vai, esse aí amava. 16. Vai, 16. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando de trás dela até Baurim. Opa, o bichinho velho. Então lhe disse Abner: vai-te embora, volta. E ele voltou. Irmãos, é negócio sério. O Davi, aonde é que você lê no texto ele chorando por ela? Tem? Aí é o seguinte, quando ele saiu de cena, fugiu, aí a Bíblia diz que o Saul deu para esse rapaz. E esse rapaz fazia o quê? Olha para mim aqui, teu marido já chorou por ti? Bota aqui. Teu marido já chorou por ti? Ei? Ou ele só te usa como objeto? Ele só casou contigo? Olha aí para ele, meu bem, por que tu casou comigo mesmo? Pergunta, e você sabe. Você sabe. Irmão, é gostoso quando o casamento é feito no amor. Porque no amor tem sofrimento, tem luta, mas tem amor, tem beijo, tem cheiro, tem lágrimas. Aí o Abner, que era um comandante velho, poderoso para matar gente, aí ele pegou, tomou a mocinha do rapaz, e aí o bichinho chorando. Ô Mical, não vai não, filha, Mical, eu te amo, não me deixa, filha. Eita, rapaz, isso aí amava. Mas ele não podia fazer nada porque o Abner olhou para ele e disse: volta. Porque ele sabia quem era Abner. Eita, rapaz, na Bíblia tem coisa. Aí o bichinho chorou. Agora é o seguinte, você vê aqui que aí esse Abner que foi a Davi, aqui você tem Joabe, que era o comandante do exército de Davi. E o que Joabe faz? Ele soube que Abner esteve com Davi. Ele tinha matado, Abner tinha matado o irmão de Joabe, não é isso? Ele tinha matado o irmão de Joabe em legítima defesa. Me parece que é Azael, né? É Azael, se não me foge a memória, é Azael. Ele matou o irmão de Joabe, Azael, não é isso? Só que ele pediu várias vezes: Azael,
foge, eu não quero te matar, tu é irmão de Joabe, não foi assim? Ele matou em legítima defesa, mas com isso, mesmo assim, Joabe ficou com raiva. Só que Joabe tinha uma inveja de Abner, porque Abner era mais poderoso e mais valente do que Joabe. Ele matou por duas razões. Uma, ele matou porque tinha a questão do seu irmão, e ele mata de modo traiçoeiro. Tem muita gente que pergunta, e por que Abner era valente e por que Joabe matou? Porque o Abner entendia que Joabe nunca ia matar ele, porque ele não matou o irmão dele por matar. Ele matou o irmão por legítima, e a própria lei dava direito a quem matasse alguém em legítima. Então ele entendia que ele nunca ia matar ele. Mas ele chamou, vem cá, Abner. E aí com a espada escondida aqui, mais o outro irmão, e de modo traiçoeiro, ele foi morto como um vilão. Ok? Então, você tem aqui a inveja de Joabe. Tem muita gente, irmão, que não é um guerreiro como Abner, não é capacitado como Abner, e ele só vence o outro na traição. Tem gente que é... Tu tá filmando direito, Caio? Bota pra cá. Tem gente que é covarde, tem obreiro covarde, tem irmão covarde, tem líder covarde. Ele não tem coragem de falar no rosto, ele não tem coragem de falar na cara. Como ele sabe que o outro é melhor, o que ele faz? Ele faz carta anônima, ele vai para WhatsApp, ele fica falando mal, é mau caráter. E esse Abner era desse jeito. Aí agora pronto, veja aí o 39, só para vocês terem uma ideia. Davi vai começar o poder dele, mas eu vou mostrar uma fraqueza em Davi. E eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Todo líder tem, irmão César, uma fraqueza. Davi matou Golias. Davi dirigiu uma congregação de 600 bandidos, só homens perigosos. Davi matou os homens que mataram Isbosete. Na mesma hora sentenciou. Só que quando chega em Joabe e no irmão dele, o que Davi faz? Ele treme na base. O que ele treme? Ele diz, hoje eu sou enfraque. Davi não teve autoridade para agir contra Joabe e o seu irmão. Aqui eu vou dizer uma coisa, tem líder que ele é bom para brigar no púlpito, falar de todo mundo, mas ele tem um auxiliar que ele não tem coragem de encarar cara a cara. Ele tem alguém na diretoria que ele tem medo daquele que está na diretoria. Ele é bom para pregar, ele é bom, mas na hora que chega os filhos de Zeruia, não é assim? Aí ele fica como? Ele treme. Tem um bocado de líder assim, olha para cá. Tem um bocado aí que a diretoria é poderosa, é quem manda nele. Tem um bocado aí que quem manda é o secretário, é o tesoureiro, porque ele não tem autoridade, não é assim? Isso aqui mostra a fraqueza de quem? De um líder. Davi tinha todas essas características, mas ele tinha as suas fraquezas. Ninguém é tão forte que não tem uma fraqueza na sua vida. É aquele que é chamado calcanhar de Aquiles. Vamos lá, segundo texto. Vai lá. 5. Isso. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também destes, sendo Saul ainda trevas. Vai. Também sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Vamos analisar o seguinte, o que o pastor está lendo aqui? Nós estamos no capítulo 5, não é isso, pastor? Deixa eu só pontuar aqui. Nós estamos no capítulo 5, né? Muito bem. Nós estamos no capítulo 5. A primeira coisa que você vai observar aqui é que Abner já tinha preparado o povo para Davi reinar. Ele falou com os anciãos, ele falou com os benjamitas, né, de Benjamim, ele fez todo um preparo. De modo que o povo agora vai a quem? Davi. Morreu Isbosete, a casa de Saul estava... Olha como é que Deus trabalha, rapaz. É por isso que a Bíblia diz, tudo tem seu tempo. A casa de Saul não tinha mais liderança, então o pastor está lendo aí, Davi estava em Hebrom, e o povo de Israel veio a Davi em Hebrom. Ok? Ele vem para Davi em Hebrom e convida Davi para reinar sobre todo
Israel. Porque em Hebrom, Davi vai reinar 7 anos, não é isso? Para Judá, não é assim? É assim que está aí no texto, né? É isso aí. No capítulo 3, não é isso? Ele vai reinar. Está aí. Agora, quando você chega no verso 5, né? Verso 5 do 5. Olha aí como é que diz. 5 do 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Isso. Ele vai reinando sobre todo Judá 7 anos e 6 meses. Vai. Aí agora vem Israel e chama Davi para reinar sobre todo o povo. Ou seja, por que o povo vai em busca de Davi? Olha agora, primeiro lá começando. Vai tudo bem. Agora vai tudo bem, por quê? Porque o povo vai ver quem é o homem. Olha como é que eles dizem sobre Davi. Vamos lá. Versos do capítulo 5. Todas as tribos vieram a Davi. Não, é o verso 2. 2? 2. Verso 2. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu aquele que saía e entrava com Israel. Olha. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. O histórico de Davi, que matou Golias, que dirigiu os 600 homens, que entrava na guerra, que vencia filisteus, o povo viu que ele era o homem certo. Quando é que o povo vê um homem certo? Não é quando ele tem diploma, não é quando ele tem formação, não é quando ele tem só cultura, é quando ele tem um histórico de trabalho. Não é assim? Davi já tinha o quê? Davi já tinha um histórico de trabalho. Olha para cá, tem muita gente aí que tem um diploma dele, amém. Tem muita gente que é doutor, amém. Tem muita gente que escreve livro, amém. Mas dê uma olhadinha lá no histórico dele de trabalho, ele não tem trabalho nenhum. Porque tem 5 coisas que derrubam um líder. Eu coloquei, onde é que está aqui, pastor? 5 coisas, é aqui, não é isso? 5 coisas que derrubam um líder. Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira? Dinheiro. Segundo, fama. Terceiro, ego. Quarto, preguiça e sexo. Olha aí, 5 coisas que derrubam um homem. Lá vai, dinheiro. A ganância de dinheiro era grande. Davi não tinha ganância de dinheiro. Não, Davi não tinha ganância de dinheiro. Davi não tinha ganância de fama. Davi não tinha preguiça. O que foi que derrubou Davi? Sexo. Tem uns que não é o sexo. Tem uns que é o ego. Tem outros que é doido por fama. Se não for famoso, ele fica doente. Se não tiver like, ele morre. Se ele vê o outro crescendo, ele não cresce, ele se desespera. Meu Deus do céu. E tem outros que são o quê? Dinheiro. É doido por dinheiro. Se a igreja não der um alto salário, ele não trabalha. E outros que são o quê? Preguiça. Só quer dinheiro, só quer fama, é egocêntrico, mas é o quê? É preguiçoso. Observem bem que o texto diz que o povo olhou para Davi e disse: vai reinar sobre nós. E por que ele pediu para reinar? Por que o povo pediu? Venceu o nosso pastor, venceu o nosso guia. Olha para cá, nenhum povo, nenhuma nação segue um líder que não tenha histórico de trabalho, de ação, de atividade. Qualidades também, né? Davi também tinha qualidade, porque se você analisar essa expressão aí, pastor, que ele diz, venceu o nosso pastor, é o governante. Vê aí Jeremias 3,15, olha aí. Todo mundo lê isso aí quando é dia de aniversário de pastor. E eu vou mostrar aí para vocês, vamos lá. 3,15 de Jeremias. 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A Bíblia diz que Davi era um pastor segundo o coração de quem? Mas só porque ele era do coração de Deus, ele tinha preguiça? Davi vai ser olhado pelo povo como um homem certo. Por quê? Porque ele era quem antes fazia as suas guerras. Quem era que entrava na frente de Saul vencendo? Quem foi que venceu Golias? Quem tinha liderança? Todo Israel sabia que Davi era até o comandante. Eita Deus, eita Deus. Até o melhor comandante de Saul sabia que Davi era o homem certo. Olha para cá, tu não precisa, quando tu é o homem certo, tu não precisa andar pedindo, gente, me bota aí nesse negócio, né?
Ei, gente, me coloca para pregar. Lembrem-se do meu nome. Quando tu és um homem que tem comunhão com Deus e tu tem histórico de trabalho, tu cava poço, tu não tem preguiça, tu não é vagabundo, Deus te honra na hora certa. Não é isso, pastor Adalberto? A Bíblia diz que eles foram atrás de Davi. Olha, irmão, foi Davi que foi atrás do povo? Tem um bocado hoje que é doido para reinar. Gente, se vocês me botarem, vocês vão ver a liderança que eu tenho. Gente, se vocês me botarem na igreja, se vocês me derem uma chance, quem tem talento, se ele está no mato, ele prospera. Quem tem talento, olha para cá, quem tem talento e quem tem chamado, se ele está lavando o cavalo na casa de Potifar, o que acontece? Ele cresce. Se ele vai tomar de conta da dispensa de Potifar, ele cresce. Se ele desce para a cadeia, ele cresce. E quando ele já vai para governador, ele explode, porque ele já tem líder. Não é o cargo que faz de você um líder, é a sua história. Eita, rapaz, isso aí é pesado. Não é assim? O povo vai chamar Davi para reinar, porque Davi já tinha. Eita, rapaz, esse versículo 2 que o pastor leu é pesado. Olha, lê aí de novo, pastor, lê. E também dantes, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também quando Saul reinava sobre nós. Reinava sobre nós. Pronto. Saul não tinha um lado dele? Saul era rei ou não era? Olha para cá. Não tente, olha para cá. Caio, tu tá filmando, Caio? Bota para aqui. Não tente tomar a cadeira de Saul. Davi nunca quis tomar a cadeira mas ele fazia o trabalho dele de soldado. Porque tem pessoas que estão no meio do grupo do exército e eles sabem que tem o rei, e ainda que o rei seja fraco, ainda que o rei não tenha tanta expressão, mas você que é um soldado mantém a sua posição. Não queira o poder enquanto o rei estiver no comando. Deixa de ser falso. Bota para funcionar. Davi, ele era um bom, pronto, ele vai crescer como soldado. Se Deus tem para ti a cadeira de rei, mas agora é o teu momento de soldado, lute como um soldado. O que tu quer tomando? Tem gente, irmão, que ele é o seguinte, ele quer a capa de Elias, mas ele quer tomar o Elias ainda aqui conosco. O Eliseu só quer a capa de Elias. Está lá em 2 Reis 2, ele só quer a capa de Elias. Ele disse, me dá, olha o que ele diz, me dá essa porção dobrada, Elias, que tem, tu pediu dura coisa para mim, mas quando eu for subir, se tu e se Deus, aí pronto, quando pegou Elias, aí ele viu carros e cavaleiros de Israel, subiu, aí o que foi que aconteceu? A capa, falei, é o que agora? Aí a capa não pode ficar sem sucessor. Aí é a vez do Eliseu. Espera a tua vez. Espera a tua vez. Não é assim? Espera a tua vez. Não fique doido pelo poder. Não fique doido pela capa. Não fique doido pelo trono de Saul. E Saul não era um rei pesado. Mas o Davi, Saul não teve coragem de vencer Golias. Quem foi que venceu Golias? A partir daí, Saul pega Davi e bota ele de quem? Do lado dele. E Davi entra aí e sai. Davi vai fazendo a história. Pronto, quando lá vem as mulheres, aí o Davi vem entrando e as mulheres. Saul não deixou de ter. Bota para cá. Ei, rei Saul, bota para cá. Tu que é rei Saul, te aquieta quando as mulheres cantarem a vitória também do outro. É assim ou não é? Porque tem obreiro, tem líder que não suporta. Olha para cá. Tu tá bem aqui na minha cara? Olha para cá. Tem líder que não suporta ouvir o sucesso de um pastor auxiliar. Tem líder que não suporta ouvir o sucesso de um funcionário seu. Tem líder que não suporta ouvir o sucesso do vice-presidente. Se ele puder, ele mata. Hein? Às vezes a pessoa que está pregando bem, e todos que saboreiam Coroatá e sabem disso, quando um auxiliar meu estava se desempenhando, eu era pastor auxiliar, eu dizia, pai, esse rapaz aqui prega bem, bota ele para pregar, bota numa segunda-feira, um culto de doutrina. É claro que tem uns salientes, egoístazinho, que depois que cresce, fica besta, mas já tu cai, não é assim? Porque se o presidente te honra, o que tu tem que fazer com o presidente?
respeitar ele. E é o seguinte: se as mulheres cantarem a vitória tua, não te iluda na frente do presidente. Deixa a glória do presidente primeiro, não é assim? Pronto, se assim é o rei. Onde é que você tem, irmão, que diz? Na igreja tem isso, na prefeitura tem. O prefeito tem medo do secretário de educação quando ele vê que ele já está crescendo mais do que ele. Tem ou não tem? Ele diz: esse cara aí já vai querer ser prefeito. Aí ele corta. Na próxima eleição ele entra. Aí o prefeito fica com medo. O governador tem medo do vice dele. Tem ou não tem? Agora, quando você já tem seu espaço garantido, tu não tem medo do vice, tu não tem medo do segundo, tu não tem medo do primeiro, tu não tem medo de nada. Porque tu sabe quem te coloca é Deus. Davi nunca quis nada de Saul. Ele diz várias vezes para Saul: Saul, por que tu me persegue? Eu sou um cão, eu sou uma purga. Não foi assim que ele disse? Eu não sou nada, eu não quero nada. Agora, prestem bem atenção uma coisa: o povo sabia quem era o homem? E eu pergunto aqui para vocês: o povo sabe ou não sabe quem tem um despontamento de liderança? Sabe, pastor. Agora, se tu tem e o povo te aprova, tu tem que saber que tem um Saul na frente. E tu só pode assumir quando o Saul tinha pecado, o Saul tinha fraqueza, o Saul tinha erro. Quem viu Davi se valer disso para falar nos soldados? Rapaz, vamos tirar o Saul, porque o Saul não presta. Porque tem um bocado aí que o povo começa a elogiar e ele começa dizendo: eu tenho chance. Então, gente, faça um abaixo-assinado, tira esse velho daí. Não é assim? Tira ele e me bota. Tu és um homem que não tem caráter. Porque se ele te deu a vez, te deu a oportunidade, espere, sem briga, sem alvoroço, o poder vai chegar para as tuas mãos, porque Deus vai te dar. Eita, glória a Deus, não é assim? Aí o povo diz: Davi, vem reinar, porque quando Saul era vivo, eras tu que ia na frente, entrava aí, saía. O Abner disse: esse Davi é quem vai reinar. Jonatas, filho de Saul, diz: tu és quem vai? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora tu não quer admitir. Olha para cá, tem um bocado de falso aí. Eita, um irmão começa a elogiar o outro aqui na internet, ou numa pregação, aí ele bota no meio quando a pessoa diz assim: ontem o pastor Luiz deu uma grande mensagem. Aí o invejoso pega e coloca um assunto de política para tirar de pauta. Vai ser invejoso assim no inferno, rapaz? Tu tem que entender que tu tem que reconhecer que tem homens que Deus dá para as nações. Sim ou não? Bota isso na tua mente. Tem homens que Deus dá para uma cidade, dá para um povoado, dá para uma família, mas tem homens que Deus dá para as nações. Pronto. Todo o povo sabia que Davi era? Pronto. Aí agora, olha aqui, ó, dando expressão quem era que dava expressão ao povo? Eu vou explicar como foi isso. Como foi que Davi deu expressão? Nem Saul, Josué tomou, mas quem era que estava dominando o Jebu? E Davi vai lá em Jerusalém, não é assim? E eles dizem: aqui tu não entra. Lá era tão forte que ele diz: até os cegos e os coxos, não é assim? Vão impedir a tua entrada aqui em Jerusalém. Era uma expressão, é porque lá era tão localizado e tão fortificado que qualquer pessoa que não fosse bom de guerra vencia Davi, ou vencia qualquer inimigo. Davi vai, vence e toma e faz de Jerusalém, de Sião, a sua cidade. Aí o povo diz: rapaz, conquistou todo o território, né, pastor? Pronto, primeiro agora ele conquista tudo. Olha aí porque que o povo, ele vai dar expressão para quem? O povo. Se vocês analisarem aí no próprio texto, a partir de agora vocês vão ver aí que esse fortalecimento, essa tomada que ele faz aí dos jebuseus, não tem aí? O versículo 10 diz assim, pastor. Como é que diz? Vai. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Isso, então você vê que ele toma na verdade, Sião é tomada dos jebuseus. Esse local aí, gente, era estratégico e era ideal para ser a capital. Então, quando Davi toma esse local, a fama dele cresce mais e ele vai dar expressão para quem? Outra coisa, tem líder que só ele cresce, o povo não cresce. Se é só tu que cresce e o povo não cresce, é sinal de que tu não presta como líder. Porque o verdadeiro líder leva o povo com ele, dá expressão para o povo. Eita, coisa boa.
Ok? Então Davi vai dar expressão, ele vai lutar, e aí vai ter só vitória, é só bênção, é só maravilha, é só coisa do céu, não é assim? Ele vai dar estrutura para o povo. Aí quando você chega no verso 11, vamos lá para o 11, vamos. O 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros isso, pode ir, vai. e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Sim. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltava... Para aí, pastor, tudo que nós estamos fazendo aqui é pegando aí aquela palavrinha que Davi começou, porque o Senhor era com... Veja que aqui tudo está caminhando, até agora não tem bagaceira, vai. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Isso. E que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Pode ir. Agora vamos lá dos filhos. Os filhos. Isso. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Está começando a bagunçar. Até aqui estava, bem, ele tem 7 filhos aonde? Aí, 6, não é isso? Quando ele vem para Jerusalém, quantos filhos? 11. Ele pegou mais mulheres, mais concubinas. 3 dessas mulheres que ele tinha, elas foram casadas, não é isso? Abigail, não é isso? Batseba, não é isso? E agora Mical também estava aí, mas me parece que a Inoã também, me parece, não sei. Mas vamos lá, mas vamos aqui, para nós concluir aqui, não é isso? Ele tem aí mais 3 mulheres, não é isso? Vamos lá. 3 mulheres. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que veio de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Está vendo? Mais filhos e filhas. Aí você tem um Davi que está em uma grande estrutura política interna, não é assim? Que era a casa de Israel, de Judá, que ele estava lutando. Ele tem inimigos de fora. Você vai ver aqui que 2 vezes, o pastor está aí no texto, do 5, 17 a 25. Você vai ver que 2 vezes Deus vai dar vitória contra os filisteus. Ele vence, ele toma a cidade de Sião, ele vence os filisteus, só nesse capítulo 5. Ele se estrutura como um grande rei, mas a Bíblia sempre vai falando, ele teve 6 filhos, e agora ele tem quantos filhos? 11, ele vai aumentando. Se ele já tinha esse tanto de luta e de problema, teria condição dele dar conta da família? Aí nós vamos começar agora. Pode falar. E as pessoas dizem assim, no Antigo Testamento Deus permitia o homem ter várias mulheres, e o texto é incrível que ele fala ele critica naturalmente. Ele conta das mulheres que Davi adquiriu e os filhos, aí começam os problemas. E o texto falando por si mesmo, não aprovando essa prática. Deus nunca aprovou, ele tolerou. Uma vez eu escrevi isso numa lição, teve gente que queria apenas criticar, porque tem gente que é assim, não é criticar para o bem, para o mal. Deus nunca aprovou, como Deus nunca aprovou divórcio. Deus tolera. Se vocês analisarem, o projeto de Deus é a monogamia, não há poligamia. Se vocês analisarem Gênesis 2, do 15 a 24, Deus diz no 24, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua. Esses costumes que Abraão, que Davi, que Jacó, que outros adotaram, eram costumes de outras nações pagãs, não é isso? Mas não era o costume nem ordenado por Deus. Vinha e todo o tempo tinha problema. Então observem bem, aqui você vê que ele vai estruturando o palácio e a sua família. Ele vai tendo grandes vitórias, e o pastor já leu aí. Por que ele ia tendo grandes vitórias? Verso 10 do 5, olha por que ele ia tendo grande vitória. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então pronto, nesses 2 capítulos, capítulo 3, capítulo 5, você vê a coisa mais linda da vida de Davi. Até aqui não tinha problema nenhum, ele estava crescendo, se estruturando, vencendo. Todo o povo sabia que ele era um grande guerreiro, todo o povo sabia que o poder seria para ele. Todo o povo sabia, até aqui tudo bem. E Deus deu 2 vitórias, até a marcha que é falado, que o Senhor marchou entre a marcha que ela vem ali entre as amoreiras, não é assim? A amoreira vamos lá. É o verso 6, aliás, é o verso 24 do 6.
pelas copas das amoreiras. É isso, vê aí, lê aí. Vamos lá. Não, 24, 5:24, não é 6, é 5:24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. Então pronto, você tem a marcha do Senhor dos Exércitos que deu vitória. E agora nós vamos para o último capítulo, o capítulo 12. Aqui, você sabe do capítulo 11, é quando ele faz o pecado com Batseba, e a partir daqui começa a derrota do grande guerreiro, do grande homem Davi. Um capítulo triste. Vamos lá. Só os versos que a lição coloca. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste a mulher, desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Muito bem, meus irmãos, aqui está um capítulo muito triste, porque Davi, ele comete um pecado triplo. Quais foram? Alguns falam de duplo, mas foi triplo. Adultério, o assassinato e usar a espada dos filhos dos inimigos para matar Urias. Urias, que era um soldado fiel, um dos bons soldados. Davi se apossa da mulher dele e Davi passa a ser, olhe para cá, quando a pessoa começa a pecar, ele vai no mais baixo nível, ele fica mentiroso, falso, ele passa a ter uma mente diabólica, satânica, ele fica nas piores condições. Olha o homem segundo o coração de Deus, na lama. Davi, ele estava com 1 ano de pecado escondido, 1 ano, a consciência dele estava como? Morta. Consciência morta. E eu vou dizer um recado de Deus aqui para o Brasil: não pensem vocês que pastorzinho de brincadeira, que pastorzinho que só anda querendo fazer gracinha, que só anda bebendo, ele não será instrumento de Deus para despertar consciências mortas. Tem que ser um homem de comunhão, homem enérgico. Deus usou Samuel porque era santo. Deus usou Elias como profeta de palavras afiadas. Natã entra: bom dia, majestade. Bom dia. Eu quero te contar um caso. Tinha um homem rico, poderoso, e veio um viajante amigo dele, mas ele é avarento, pegou a ovelhinha do pobre, que era criada com amor, dormia até com o dono. A Bíblia diz assim: era tratado como se fosse uma filha. Esse negócio de tratar cachorrinho, animalzinho, como, não é da agora não, isso é da Bíblia, há muito tempo. Trata como a ovelhinha. Mas aí ele pegou a ovelhinha do pobre, fez um churrasco. Quando ele começou a contar isso, as palavras foram entrando e Davi fez o quê? Olha aqui, ó. Davi fez o quê? Um procedimento. Ele, como rei, ele gritou e disse: Natã, me diga quem é esse imbecil, ignóbil que eu quero matar. Diga-me. Ele já ficou com raiva. Aí Natã disse: meu Deus, o pecado dele é 10 vezes pior. Ele disse: esse homem é tu, vagabundo. Era funcionário, fala aí. Natã era o quê? Funcionário do palácio. Porque é o seguinte, tem irmão que é funcionário do pastor, é funcionário da igreja, e ele vê o pastor roubando, ele vê o líder roubando, ele diz: não, eu te dou esse negócio, diga para ele, tu é ladrão, tu é bandido, rapaz. Nunca se ajunte com alguém. Tem irmão que diz: eu não vou dizer porque eu tenho medo que ele é ungido de Deus. A unção dele só vale enquanto ele presta. Se a unção ele está roubando, ele não é mais
ungido coisa nenhuma. Agora não é para tu andar espalhando na internet, é para tu chamar ele, como o próprio Samuel chamou quem? Eli. E fale diretamente para ele, não vá falar para ninguém. Procure a liderança e fale. Irritou, ele se zangou, mas a consciência estava como? E para despertar a consciência morta, ele fez essa cena dramática. Eita, rapaz, essa parábola. Eita Deus. Agora imagine, irmão, dá vontade de chorar aqui. Olha o lindo histórico desse homem. Não tinha necessidade nenhuma, né, pastor, Davi fazer isso? Não tinha necessidade. Mas tinha uma coisinha que Davi gostava: sexo. Eu botei aqui três coisas que trouxe fracasso para Davi. Vamos lá, vocês. Qual foi a primeira? Questões públicas. Isso, a primeira questão é que ele tinha reino, ele tinha exército, ele tinha questões civis, aí ele tinha tudo. Como é que esse homem, fazendo um monte de menino desse, ia poder controlar essas duas coisas? Se você só tem sede pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, onde é que você vai ter uma família bem estruturada? Qual era a segunda coisa que vai derrotar Davi? Dominado pelo poder. Dominado pelo poder. Ele passou a querer ter o poder grandioso, e pelo poder dele ele vai matar um soldado justo. Se achava imbatível já, né, pastor? O ego dele subiu. O poder subiu aonde? Tem gente que começou, olha lá, gente, começou tão simples, começou tão bem. Olha para cá, quando Deus te coloca numa posição, não se esqueça de onde Ele te tirou. Ele começou tão bem, gente, ele começou tão maravilhoso, ele começou tão bom, e Deus dando vitória. Mas nesse tempo aqui Davi orava. Quando foi para vencer os filisteus, Davi ora duas vezes: Senhor, eu vou lá, Senhor, eu entro, Senhor, eu vou lá. Ele estava sempre em orar. Homem que não ora, homem que só vive agora em busca de fama, de dinheiro, de poder, a tendência é a consciência ficar morta. E quando a consciência fica morta, ele peca e fica do jeito que ele quer. Aí Natan vem lá e mostra o pecado duplo. Eu coloquei duplo. Aí agora, depois que ele peca, esse homem de Deus, ele vai dar a sentença. Ele vai dar a sentença. Aí começa a bagaceira. O pai cuidando dos seus trabalhos, lá vem. Esse aqui era Tamar, filha de Maaca, não é isso? Irmã de Absalão. Observem bem que essa menina aqui, ela era bonita, essa menina aqui, ela era ingênua, essa menina aqui era uma princesa, essa menina aqui era pura, e por ela ser uma princesinha linda, esse vagabundo aqui, como é o nome dele? Aminon. Esse Aminon era ruim, esse Aminon tinha uma sede de paixão, era louco por mulher, era doido, era que nem o pai dele, era doido por sexo, era uma tara doida por sexo, descontrolado. Aí ele pronto, era sede de poder também, de grandeza, de sexo. Ele se finge de quê? De doente, para ter quem? A Tamar. E ele vai fazer sexo com ela, abusa dela, joga ela fora. Aí pronto, aí entra quem? Absalão. Eu disse, eu vou matar. Passa 2 anos e ele mata quem? Aminon. Depois que ele mata, ele diz, agora eu vou matar também o papai. Vou matar o papai porque o papai também não presta, é vagabundo, ele não matou Aminon, não cumpriu a lei, papai não presta. Eu vou matar papai e vou chegar ao poder. Aí pronto, mas de modo infortúnio, ele é morto, não é assim? Ele é morto, cabelão bonito, poder, ficou pendurado nos galhos entre o céu e a terra. Depois vem o comandante de Davi, joga a flecha, os homens matam ele. Aí, pronto, saiu da linha quem? Aminon. Esse aqui não tem expressão. Vai sair da linha quem? Absalão. Davi nunca teve mais paz, porque com 70 anos, deitado na cama, aí esse rapazinho aqui diz agora, então saiu todo mundo, quem é que vai reinar? Eu estou na linha de sus, é? Aí pronto, aí começa, irmãos. Aí entrou a sentença de morte. Vem morte para quem? Aminon. Vem morte para quem? Porque o profeta Natan diz, tu fizeste isso em oculto, mas a espada nunca mais sairá da tua.
Davi morre, ele tem promessa, ele tem bênção, mas ele morre numa situação mais lamentável. Ele morre ainda, um dos filhos tentando fazer rebelião. Que história triste, a vida desse homem foi assim. A vida desse homem. Aí agora vem quem? Aí vem a morte de quem? De Adonias, porque Salomão vai mandar matar quem? Adonias. Observem bem que Absalão possuiu todas as... no meio da rua, para mostrar que agora quem tinha um poder era... E na hora que nasce o filho de Batseba, o que Deus faz? Não brinque com o pecado. O pecado traz todas essas desgraças. O salário do pecado é a morte. Aí vem para cá. Então, aqui você vê a má estrutura de Davi. Vamos lá. Davi era o quê? Polígamo. Ele gostava de bocado. Não podia ver um rabo de saia. Ele estava atrás. Ele não pensava nos filhos. Fugia do padrão, porque era para ele ter só uma, e o rei não deveria multiplicar mulheres. Abusava era o quê? Relapso displicente. Quando vieram contar de Absalão, ele se zangou, mas não puniu o filho. Vocês entenderam? Davi tinha um coração terno. Ele chora pela criança, mas na verdade não agia quando era para agir. E eu já falei aqui, ó, as 3 narrativas. Tamar era bonita, era virgem, era ingênua. Aminon, aqui ele era o primo, mas era dominado pelo quê? Pelas paixões carnais. E era o quê? Ele andava com um amigo velho. Como era o nome do amigo dele? Porque boi roceiro conhece. Se o Aminon era ruim, não valia nada. Esse daqui era pior do que ele. Aí ele ainda dava mais planos. Tem irmão na igreja que ele só anda com quem é mais ruim do que, porque ele também é ruim. Boi roceiro conhece o outro. Me diz com quem tu andas? Pronto. Quando tu vê procure ver o histórico de uma pessoa para tu andar com ela. É assim. Então vem aqui, ó, um herói com vida. Oh, irmãos. Oh, rapaz, eu fazendo esse apontamento, eu estava chorando lendo esse livro, viu, irmão César? Que coisa linda, começou tão bem. Deus deu uma família tão linda para ele. Deus filho. Ele chegou ao poder, o povo vendo que ele era o homem, ele tomou Sião pelo caminho certo. Ele tinha estrutura, ele crescia com o povo. Ele teve 2 vitórias em seguida contra os filisteus. Olha para cá, o que era que Davi era? Quais eram as qualidades? Vamos lá bem forte. Pastor, arpista, poeta, guerreiro. Eita, só qualidades boas, não é assim? Mas Davi era um homem descontrolado por... O que vai derrotar Davi não é o diabo, não. É saia. Ele tem que ter muito cuidado. Uma vez eu preguei aqui, aí tem irmão que fica: olha, um homem de Deus, ele não foge de mulher. Não vai nessa, não. Eu mostrei aqui vários textos, não mostrei? 1 Coríntios, Paulo, lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo, não é isso? Por pouco tempo, porque o diabo vos tenta, não é assim? Aí pronto, a Bíblia diz: fugir da prostituição, está lá em 1 Coríntios 6. A pessoa tem que entender a Bíblia, meu irmão. Porque o homem tem a natureza carnal. Enquanto tu não for para o céu, tem essa carne véia. Billy Graham disse que mantinha distância de mulher. Perguntaram uma vez para ele: Billy Graham, se botarem tudo dentro de um quarto com uma mulher nua, ele disse: não me bote, que eu caio. É por isso que eu mantenho, diz, não brinque com mulher não, porque brincou, o fogo sobe. Mulher é mulher. Davi era descontrolado, não podia ver uma mulher. Na hora que ele viu a Batseba tomando banho, ele disse: eita gatona, não foi assim? Ali é gata, eita gata, me dá essa gata. É assim. Ele tinha, depois que ele peca, ele passa a ter o quê? Ele tinha antes uma mente o quê? A mente dele antigamente era para levar o exército para a vitória, era para dar glória para o povo de Deus. A mente dele era para ajudar, mas agora a mente dele vira uma mente diabólica. Como foi que Davi teve uma mente diabólica? O que ele fez? Mandou matar. Olha a mente diabólica. Ele pega a mulher engravida, aí ele diz: eu vou fazer de conta que o menino não é meu. Olha a mente diabólica, não é, pastor Adalberto? Pastor Luiz, ele diz: o menino não é meu. Ele chama um homem, tenta fazer ele dormir para dizer que o menino era do... mente diabólica. Mente do diabo. Aí ele vê que não consegue, ele tenta embriagar o rapaz, não é assim? Ele vê que não consegue,
Aí ele manda uma carta com a própria sentença de morte para Joabe. Bota na frente da parte mais perigosa e deixa ele sozinho. Covarde Davi, bandido Davi. Quando você está em pecado, a sua mente fica assim. Aí os filhos dele, pelos exemplos que eles vão tendo, displicência do pai, sem ver a presença do pai, sem ver o amor e a dedicação, vão se tornar o quê? Filhos problemáticos. E aí eu já descrevi as qualidades dos 3 filhos problemáticos. Quais são eles? Aminon? Absalão? Pronto. Os males do incesto, porque ele cometeu um incesto contra Tamar. Na Bíblia, a Bíblia deixa bem claro que não é mais para se casar entre parentes. Até um certo tempo, Deus deixou para o avanço da humanidade. Quando você vem para Levítico 18 e Levítico 20, está proibido o casamento entre parentes. A legislação brasileira, ela traz que é ruim, porque vai trazer problemas e anomalias para os filhos que nascerem. Mas a Bíblia não tem só esse negócio de anomalia ou doenças. A Bíblia fala que é pecado. Não pode mais. Não é para ter sexo. Olha para cá, eu estou aqui na igreja e nós temos um departamento jurídico e um departamento que cuida de departamento psicológico, não é isso? Psicossocial, não é isso? E aqui nós temos recebido casos de pais que estão abusando de filhas, não é isso? O que mais? Pessoas e delas que são casadas, que choram. E sabe qual é o nosso conselho? Denuncie, porque eles fazem feridas que são quase incuráveis na vida dessas pessoas. Não deixe, mas é meu irmão, é meu tio, eu tenho medo. Ele cometeu um pecado hediondo, e ele pode continuar fazendo contra as pessoas. O seu lar tem que ser um lugar de segurança, tem que ser um lugar de felicidade. Denuncie esse bandido, denuncie ele. Pronto, aí aqui nós temos o ponto de conversa. Eu já falei aqui os fracassos, que Deus nos abençoe. Queridos, aí está a palavra de Deus, os problemas que nós apresentamos. Pastor Adalberto vai orar e o pastor Luiz impetra as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, queremos te louvar por esta palavra maravilhosa que foi ministrada neste momento. Senhor, que possamos com um coração e uma mente aberta para receber tudo aquilo que tu tens para nós. Queremos abençoar a cada um dos que estão nos acompanhando neste estudo da palavra. Senhor Jesus, que tu possa abençoá-los grandemente, que a palavra possa cair tal qual semente em boa terra, que ela possa germinar e dar frutos, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que nos traz a instrução da tua palavra. Senhor, sejas tu nos guiando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.